2h42. Nosso contato agora é com o Dr. Fernando Pisa, ele que é cardiologista, coordenador de uma ação importante que vai acontecer em Campinas amanhã. Acontece a 10ª edição da campanha Coração na Batida Certa. E aqui Campinas também está integrada a esse movimento aí importantíssimo. Muito obrigado, Dr. Fernando, em atender a CBN Campinas. Uma ótima tarde para o senhor. Oi, André, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Eu agradeço a oportunidade. Em nome da nossa Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, estou à disposição. Doutora, as pessoas, os brasileiros de uma forma geral, eles têm se cuidado bem com relação ao coração, que é o motor de tudo, né? Olha, André, na minha atividade cotidiana, eu sou cardiologista, né? A gente percebe que as pessoas têm se procurado cada vez mais, o cardiologista para fazer exame, fazer uma avaliação clínica, né? E parte disso tem a ver com essa campanha que a gente faz, né? A sociedade faz há 10 anos essa campanha, e é uma campanha de alerta para que as pessoas saibam que as arritmias cardíacas às vezes são silenciosas, a pessoa pode não ter sintoma, e às vezes sintomas que ela pode não dar muita importância, né? Então, essa finalidade de fazer com que as pessoas se interessem pelo assunto e conversem com seus familiares, na escola, nos clubes, né? Às vezes a informação é a base de tudo, né? Como o senhor falou, muitas vezes não há aí um sintoma, algo nesse sentido, mas se a pessoa tem a informação do que pode ocorrer, isso aí já ajuda a pessoa a buscar aí um especialista e evitar um mal maior. Agora, com relação ao Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas. Arritmias cardíacas e morte súbita, exatamente. E de morte súbita. A pessoa, a gente está falando aí dos sintomas, quando há sintomas, quando não há, quando a pessoa pode identificar as arritmias, doutor? Olha, muitas vezes a pessoa que tem arritmia, ela percebe que o coração bate de maneira diferente, ele tem palpitações. Mas não é só isso, ele pode apresentar desmaios. Muitas vezes os desmaios eles são recorrentes, a pessoa tem vários desmaios ao longo da vida, às vezes cansaço, e isso pode chamar a atenção. Uma das coisas que a gente alerta nessa campanha é a pessoa fazer uma coisa muito simples, que é palpar o pulso dela, né? O pulso, ela consegue observar a pulsação, palpando o pulso perto do dedão, né? Da mão, e ela pode contar com o auxílio de um relógio quantos batimentos ela tem em 10 segundos e multiplicar esse número por 6. Isso vai dar a frequência cardíaca dela. E a gente sabe que a frequência de um adulto varia de 60 a 100 batimentos, mais ou menos. Às vezes você pode ter uma variação... Isso em repouso. Um pouco mais, mas isso ajuda muito as pessoas a estar com um batimento anormal, né? Ou mais lento, ou mais rápido. Essa média de batimentos que o senhor falou seria em estado de repouso. Se a pessoa chega correndo, acaba chegando atrasado no serviço e vai medir lá a pulsação, aí vai dar um pouco mais, né? Isso, exatamente. Situações de estresse físico, estresse emocional podem elevar a frequência. A gente tem que lembrar que pessoas que fazem exercício físico com frequência, normalmente tem a frequência um pouquinho mais baixa, né? Crianças têm a frequência mais alta do que isso, o recém-nascido tem uma frequência de 160 batimentos às vezes, né? Isso é o normal. Mas no adulto, uma frequência anormal, ou seja, acima de 100, sem nenhum motivo, deve chamar atenção, ele deveria procurar um médico para ser avaliado, né? Uhum. Agora, tem os dados aqui que eu achei absurdos, esses dados com relação aos números de mortes súbitas todos os anos no Brasil. São aqui 320 mil mortes súbitas todos os anos no Brasil. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Essa é a estimativa, né? Esses dados, provavelmente, a gente tem uma subnotificação no Brasil, provavelmente, porque em muitos casos em que a pessoa morre em casa ou morre no ambiente público, né? Eles acabam sendo classificados como um infarto, né, um mal súbito. Então, muitas vezes não há informação de que houve uma morte súbita, mas ela é muito frequente. A gente deveria se preocupar com isso, sim, né? E uma das maneiras que a gente tem que se preocupar é se cuidando bem, né? A maioria das arritmias cardíacas, ela está relacionada a outras doenças cardíacas muito comuns, hipertensão, diabetes. E cuidando da sua saúde, você está automaticamente prevenindo a ocorrência dessas arritmias cardíacas ou da morte súbita, né? São situações que, pelo que o senhor fala, assim, há uma grande possibilidade de originar pelo fato da vida corrida e alimentação. Sim, você pode prevenir. Então,
Se você tem o hábito de medir a sua pressão arterial de vez em quando, os aparelhos de uso domiciliar hoje em dia eles são muito acessíveis, né? Isso é muito acessível. E você pode medir no seu posto de saúde, com o seu médico, você controlando bem o diabetes, deixando de ser sedentário, parando de fumar, você previne doenças cardíacas que muitas delas seriam causas de morte súbita, né? Então, você se cuidando, você já está prevenindo o aparecimento das arritmias que poderiam ser graves, né? Nem todas são graves, mas algumas podem realmente levar à morte súbita. A arritmia, de uma forma geral, então, uma vez ela diagnosticada, né, por um cardiologista, ela pode ser levada de uma forma natural pela pessoa? Como que é? Isso, olha, existem arritmias graves e arritmias não tão graves, arritmias, e a gente brinca no consultório com os pacientes que são boazinhas, né? E as arritmias graves, o tratamento vai desde medicação até, às vezes, implante de marca-passo, um desfibrilador. E algumas arritmias você não precisa nem tratar, porque elas são benignas, elas não têm a capacidade de levar a sequelas ou de nenhuma outra consequência ruim. Então, é importante que o médico faça essa triagem, né? Mas muitos pacientes convivem muito bem com isso e têm uma atividade normal, trabalham, fazem exercício físico, né? É óbvio que o exercício de uma pessoa doente é diferente do exercício de uma pessoa saudável, né? Mas aí vai o papel do médico em orientar exatamente como fazer. Nós estamos conversando com o Dr. Fernando Pisa, ele que é cardiologista e coordenador de uma ação que vai acontecer amanhã em Campinas, até de esclarecimentos e orientações à população. Doutor, o que é a fibrilação atrial? Excelente pergunta. A fibrilação atrial é uma das arritmias mais comuns. Ela basicamente acontece em adultos, é muito raro a gente observar em crianças. E é uma arritmia que pode passar silenciosa. Por isso, da importância da pessoa palpar o pulso e ver se o ritmo é um ritmo regular, o coração deveria bater como se fosse um reloginho, né, sempre na mesma frequência cardíaca, né? E a fibrilação atrial é uma arritmia que, embora em muitos casos ela é silenciosa, ela pode aumentar a chance de formação de coágulos dentro do coração, coágulos de sangue. Esses coágulos eles podem se soltar e caminhar pela corrente sanguínea e provocar um derrame cerebral, né? Um acidente vascular cerebral. Então é uma arritmia que, embora não seja grave em si, ela pode ter consequências graves em algumas pessoas. E tem como tratar, ela é tratável. É diagnosticado quando a pessoa tem uma arritmia, é uma frequência diária desse digamos, descompasso, né, da batida do coração. De repente a pessoa ela percebe que teve, daí ela começa a monitorar ao longo de outros dias e percebe que não tem mais, daí um outro dia acontece. Quando for muito esporádico, não seria, faz parte isso, assim, a arritmia acontece quando há uma constância muito grande? Isso, André, exatamente. Algumas pessoas não têm arritmia o tempo todo. Às vezes elas estão bem e percebem que em alguns momentos do dia elas têm palpitações, ou seja, tem uma tontura leve. Algumas pessoas percebem que o batimento cardíaco está batendo, está normal, um pouco mais acelerado, ou bastante lento, ou a percepção de falhas, né? A pessoa percebe que o coração às vezes dá uma falhadinha, e falha de novo, e falha de novo. E nem sempre tem um motivo claro, uma causa clara, como estresse emocional ou estresse físico. Às vezes a pessoa está em repouso e percebe esse tipo de situação, né? Daí a importância da pessoa saber os sintomas para ficar alerta. Sim. O nosso ouvinte, o Edilson, ele mandou uma mensagem aqui, só que está bem enxuta aqui. Ele perguntou sobre batimento baixo. O que pode ser? Não sei se seria um batimento, né, o que poderia ser? Seria mais relacionado talvez à pressão? Existem situações em que o coração fica muito lento, né? Então, por exemplo, quando a gente está dormindo, a gente tem
menos produção de adrenalina, do nosso sistema nervoso involuntário que controla o batimento cardíaco, ele tem esse coração um pouco mais lento, um pouco mais devagar. Essa é uma situação fisiológica, normal, mas existem algumas arritmias que deixam o coração lento, alguns bloqueios cardíacos, e isso pode ser um sinal de um problema, de uma doença, né? Normalmente, a gente até aceita que um adulto tem uma frequência por volta de 50, e isso talvez não preocupe tanto, mas se a pessoa tem a percepção de que o batimento está muito lento, vale a pena procurar um médico para avaliar o que está acontecendo, né? O prolapso da válvula mitral é algo também comum às pessoas? É algo comum, né? O prolapso, existe uma certa associação com arritmias cardíacas, mas a grande maioria das vezes o prolapso é apenas um detalhe que você observa num exame cardíaco, num ultrassom do coração, você observa uma movimentação anormal de uma das válvulas do coração. Isso normalmente não está relacionado a nenhum problema grave, precisa ser acompanhado, mas é um ocorrimento bastante tranquilo, que pode ser feito no consultório, né? Mas não necessariamente leva a uma arritmia cardíaca. Uma curiosidade, doutor, quando se fala sopro no coração, tem alguma coisa relacionada à arritmia também? Essa também é uma boa pergunta, né? É uma pergunta bem frequente dos pacientes do consultório. O sopro é um som que a gente ouve quando se examina a pessoa, né? A gente ouve um coração batendo quando a gente está examinando, e o sopro é um som anormal que a gente ouve. O sopro pode significar uma coisa bastante benigna, que não requer tratamento, mas ele pode também indicar um problema grave. Então, quando a gente fala em sopro apenas, a gente não consegue dizer exatamente o que se trata. Também é importante uma avaliação um pouco mais detalhada quando o paciente tem uma história de sopro, quando a pessoa foi fazer uma consulta e foi detectado um sopro. Com relação à campanha Coração na Batida Certa, que Campinas está integrado, o senhor coordena essa ação amanhã, as pessoas interessadas, onde elas devem comparecer, o horário, como que vai funcionar, doutor? Essa campanha é uma campanha nacional, né? Ela foi criada em 2007, é a 10ª edição dessa campanha, uma campanha da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e esse ano ela vai ser feita em parceria com o Clube Cívico Militar e com a Faculdade Anhanguera de Campinas. Vai ser feita no sábado, amanhã, dia 12 de novembro, é o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias e Morte Súbita, no Círculo Militar. A gente escolheu fazer no Círculo Militar. O Círculo Militar é um clube grande de Campinas, e por coincidência, amanhã a gente vai receber muitas pessoas no Círculo por causa de eventos esportivos. Então, essa é uma excelente oportunidade para receber as pessoas e falar um pouco sobre esse assunto, né? A gente vai fazer uma orientação, a gente deve ensinar as pessoas a fazer uma massagem cardíaca, numa situação que você encontra alguém desmaiado, às vezes uma massagem cardíaca por um leigo mesmo pode salvar a vida da pessoa, né? Então a finalidade é realmente chamar a atenção sobre esse assunto. Então as pessoas podem comparecer ao local, não há necessidade de fazer uma inscrição prévia, nada nesse sentido. As pessoas podem obter esse tipo de informação no site da nossa sociedade. O site é www.sobrac.org. Né? O evento em Campinas amanhã, ele vai ser restrito para as pessoas